2, 1, gravando. Você sabia que a chave para o desenvolvimento da sua personalidade está na compreensão do complexo paterno? Em comemoração aí ao mês dos pais, o sexto podcast da casa traz como tema o arquétipo do pai. Nesse episódio nós vamos explorar as diferenças entre o arquétipo do pai e o complexo paterno, descobrindo aí como eles influenciam de forma positiva ou negativa a vida dos filhos homens e também das filhas mulheres. Além disso, nós vamos abordar hoje o intrigante complexo do Puer, ou o Peter Pan, a eterna criança que está presa no paraíso da infância. Então, prepare-se aí para um podcast repleto de estratégias, insights e reflexões que vão te auxiliar a abraçar a sua maturidade psicológica e deixar para trás o paraíso da infância. Arquétipo do pai e a maturidade psicológica, compreendendo o complexo paterno e deixando para trás o paraíso da infância, com Lex Kozlik e Alex Nobres. Alex Nobres de Moura é psicólogo, pós-graduado em Psicologia Analítica e Religião Oriental e Ocidental pelo ICTIS Instituto, pós-graduando em Filosofia da Psicanálise, Psicologia e Psiquiatria pelo Instituto ESP, Ensino Superior em Psicologia e Educação, pesquisador vinculado aos grupos de estudo e pesquisa Labopuc São Paulo, nas linhas A Experiência Mística e Conhecimento e Jung, Filosofia da Religião. Alex, seja muito bem-vindo ao podcast A Casa. Boa noite, Lex. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, agradeço as pessoas que já estão aqui assistindo, provavelmente as pessoas que vão assistir depois. E estou bastante feliz de poder falar desse assunto, né? Um assunto que mexe comigo. Eu acho que assunto bom para falar é aquele assunto que mexe com a gente, né? E desde o convite, esse assunto tem me tocado em alguns aspectos. Estou bem contente de poder falar deles aqui com vocês. Muito bem, então nessa primeira parte a gente vai aí distinguir um pouquinho sobre o que é o arquétipo do pai e o que é o complexo paterno, né? Aqui no podcast da casa a gente sempre traz como um dicionário aí de termos que são mais da psicologia analítica e nem todos têm esse conhecimento. Então, como um dicionário aí desses termos que nós vamos usar bastante aí nesse podcast, hoje a gente tem duas palavras. Uma delas a gente já falou, já tem reels lá no Instagram da casa falando o que é o arquétipo, né? E também nós vamos falar hoje sobre o que é o complexo. Revisando então, o que é o arquétipo? Segundo a psicologia do Jung aí, o arquétipo são estruturas inatas, universais, que estão presentes aí no inconsciente coletivo da humanidade. Essas representações simbólicas, elas são primordiais e elas vão carregar conteúdos arcaicos, padrões emocionais, que são aí comuns a todos os humanos, independente da cultura, independente do tempo, né? Então, os arquétipos, eles são essas estruturas imateriais que são herdadas, ou seja, elas são predisposições inatas aí da psique que vão surgir na consciência das pessoas como imagens, padrões, como motivos aí recorrentes. O Jung fala que os arquétipos eles podem ser compreendidos como símbolos personificados. E desse modo a gente pode entender que a nossa existência individual é o recipiente onde esses arquétipos vão se materializar. Então, de maneira muito básica, aqui trazendo o conceito de arquétipo, nós podemos defini-lo dessa forma. Outro termo aí que nós vamos falar bastante hoje é o termo complexo. E o que é complexo na psicologia do Jung? Então, segundo Jung, os complexos eles são estruturas psicológicas que vão consistir em padrões emocionais, pensamentos, memórias, percepções aí que são ligadas a um tema específico. E esses complexos, eles são formados a partir das experiências pessoais, principalmente as experiências da infância.
E eles vão ter um poder e um impacto muito significativo aí no comportamento, nas emoções e nas relações de uma pessoa. Cada complexo, ele é composto aí por um núcleo emocional e também uma série de associações mentais aí que estão conectadas a esse núcleo. Esses complexos eles podem ser ativados tanto por estímulos internos, externos, e eles vão ser uma resposta emocional intensa e afetando principalmente a maneira como que nós percebemos o mundo e também nos comportamos. Uma questão muito importante dos complexos é que eles são inconscientes, ou seja, nós não temos plena consciência aí da sua influência nas nossas vidas. E eles vão se manifestar aí de diversas formas, tanto como medos, traumas, comportamentos compulsivos, padrões de relacionamento disfuncionais, entre outras formas. E o ponto delicado aí desses complexos são que eles ganham autonomia e podem até se sobrepor ao ego, causando aí até mesmo em casos mais graves, psicoses, a esquizofrenia, entre outros. Então, para aí trazer de forma mais pontual aí esses termos que nós vamos falar muito, nós podemos resumir então arquétipo e complexo dessa forma. E agora, para entrar mesmo no tema, eu trago a primeira pergunta ali para o Alex, falando diretamente sobre o arquétipo do pai e o complexo paterno. Então, Alex, o arquétipo do pai, aí segundo a psicologia do Jung, é um princípio universal que está presente na mente de todos, como nós falamos, independente do tempo, independente da cultura. E para começar, eu gostaria que você explicasse o que é o arquétipo do pai. Quanta informação, né, Alex? Muita coisa, hein? Se prepare. Depois vão poder voltar várias vezes, ouvir para conseguir aí digerir tudo isso que a gente vai falar. Porque hoje o tema promete, né, Alex? Promete. Lex, mas antes de começar, eu vou me arriscar a jogar uma isca, tá? E antes de responder a sua pergunta, a gente vai observar, no decorrer do nosso encontro, se é possível pescar, de alguma forma, algum entendimento, tá? Então, vou jogar essa isca agora. Nós vamos ouvir as questões, as respostas. Nós vamos para essa experiência do bar e talvez lá no final a gente consiga pescar alguma coisa, tá? Manda Lá ver. no ensaio que o Jung fez, que está no volume 4, ele fala da importância do pai no destino do indivíduo, tá? E ele começa o ensaio com uma frase muito provocativa. Ele diz assim: os que têm vontade, o destino conduz, e os que não têm, o destino arrasta. Quem quiser tomar nota dessa frase, tome. Quem não quiser, deixa aí num cantinho guardado, tá? Repete para nós, Alex, a frase. Os que têm vontade, o destino conduz. Os que não têm, o destino arrasta, tá? Eu não vou me deter aqui tentando explicar essa frase agora, tá? Mas também eu vou pedir para vocês que não tomem apressadamente qualquer entendimento. Ah, entendi o que ele quis dizer, tá? Provavelmente ainda não entendemos, tá? Jogada a isca, eu vou começar a tentar dizer o que é esse arquétipo, tá? Definir o arquétipo é muito difícil porque ele é um conceito amplo demais. E ele está presente em toda a psicologia analítica. Na verdade, ele é uma hipótese. Ele não pode ser provado pela ciência comum e pela ciência positiva. Então, ele é uma hipótese, um pressuposto do Jung para basear toda uma teoria psicológica, tá? E é quase impossível descrever um arquétipo. Por quê? Porque se fosse possível, eu teria que entrar, né, nas dimensões suprapessoais da psique. E suprapessoais porque está para além de que um humano conseguiria dizer, tá? Então, dito isso, nós vamos nos contentar com uma descrição bem simples, tá? Simples, mas não simplista e superficial do que seria um arquétipo paterno.
Um arquétipo paterno, então, estaria relacionado com logos, uma certa ordem, uma lei. É algo suprapessoal, como eu disse, está para além da psique individual. É como se fosse um princípio orientador. O que ele faz? Ele marca diferenças, ele vai dando contornos, ele vai dando limites, ele vai dando forma àquilo que não tem forma. E como que a gente pode ver isso? Em algum lugar, isso foi falado. Nós podemos ver isso nos mitos da criação. Lá no mito da criação do Gênesis, em Gênesis, no mito cristão, tem uma parte que diz mais ou menos assim, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Seria possível a gente pensar esse abismo como se fosse o inconsciente? Uma boa E hipótese. ainda, e ainda seria possível pensar essa voz que fala, haja luz, como se fosse um lampejo da consciência? Tá? Então parece que o arquétipo paterno é um princípio que orienta. É uma lei primordial que parece que vai dando forma e contorno àquilo que é indiferenciado, aquilo que não tem forma, aquilo que é um abismo. Quem assistiu o podcast anterior do arquétipo materno vai compreender um pouquinho melhor do que a gente está falando, tá? Então, para que a gente comece, é preciso que fique em mente que ele é um princípio orientador, como se fosse uma lei interna, não uma lei do homem ainda, uma lei interna. Uhum. Muito bem. Alex, o arquétipo do pai também, ele pode ser evidenciado aí em gradientes, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho para nós isso. O arquétipo do pai, quando a gente fala em gradiente, nós falamos assim, ó, esse arquétipo que é um princípio orientador, como eu falei lá no início, ele é suprapessoal. E ele é constelado numa psique humana, num ser humano, num pai pessoal, físico-biológico, tá? Num pai físico-biológico, ele adquire uma função. Essa função, ela pode ir desde de um homem físico-biológico aos aspectos mais sutis de um Deus, tá? É uma imagem carregada de dinamismo, né? Então, ela tem gradientes por quê? Porque ela incorpora diversos aspectos. Por exemplo, eu tenho aspectos de um pai pessoal, esse aspecto do pai está na cultura, esse aspecto do pai está no governo, esse aspecto do pai está nas religiões. Então, é como se ele fosse se projetando e ele fosse se desdobrando em todas as figuras de ordem que passa pela minha vida, Uhum. tá? Como ele é um papel coletivo, ele não pode ser atribuído simplesmente a um ser individual, porque ele é um papel coletivo, desempenhado por uma figura individual, quando e se esse arquétipo constelar para essa psique, para essa pessoa, tá? Aí, Lex, a gente pode ver ou tentar intuir o poder desse arquétipo, tá? E o poder avassalador que tem a fala de um pai sobre um filho. Isso pode ser carregado por uma vida inteira. A intensidade de um pai que fala. Quando esse arquétipo está constelado, não é o João, o Pedro ou o Paulo que fala, é o próprio arquétipo. Por isso que a força e a intensidade é avassaladora, Uhum. tá? E isso fica e marca uma vida inteira, por conta da intensidade arquetípica. Por quê? Se fosse o João, o Pedro ou o Paulo que dissesse, talvez não fosse tão intenso. Mas quem disse foi alguém investido de um poder que é transpessoal, um poder para além do homem, tá? Que passa pela experiência de uma pessoa individual. Uhum.
Muito bem. Então, né, você explicou aí o que seria esse arquétipo do pai. Agora, Alex, eu gostaria que você falasse o que vem a ser o complexo paterno. Como você falou ali no início, o complexo ele é esse conglomerado, né? Ele é como se fosse um conjunto de associações inconscientes, tá? O complexo ele se origina muito dos conflitos. É como se fosse um pedacinho de mente que se dissociasse, porque numa situação em que a mente não era possível discernir e compreender o que aconteceu, diante do conflito e da dor, ele se dissocia. Esse pedacinho de mente, ele sai da consciência, né? Ele se separa. Separado da consciência, ele volta para o inconsciente. Só que ele não deixa de existir, né? Como você falou, ele toma como se fosse uma vida autônoma, né? E por que que ele é paterno? Porque ele é criado em torno dessa figura arquetípica do pai. Ele é criado em torno da relação do pai. Como eu falei na resposta anterior, ele não é criado em torno do João, do Pedro, do Paulo. Não é o complexo do Pedro, do João ou do Paulo. É o complexo do pai. É o complexo da imagem que aquele homem físico-biológico, que se chama João, Pedro ou Paulo, representa. Então, ele é paterno. Este paterno não é do humano. É como se fosse, eu costumo dizer assim, Alex, o paterno é como se fosse um papel escrito, um roteiro universal. E esse roteiro ele foi entregue para bilhões e bilhões de pessoas. E cada um ao seu modo, do jeito que conseguir, vai interpretar este papel. Só que todos que interpretarem esse papel ao seu modo estarão também interpretando o arquétipo. Porém, a interpretação desse papel causa conflitos, que podem ou não ser aceitos pela adaptação e pela criação da consciência. Uhum. Muito bem. Alex, você falou sobre o que é o arquétipo do pai, falou o que é o complexo paterno. Agora conta para nós como o arquétipo do pai e como o complexo paterno se relacionam. Acredito que essa resposta, Alex, ela está implícita, né? Porque quando nós falamos em arquétipo do pai, nós falamos de uma estrutura que é para além do humano, né? Nós falamos de uma figura, de uma imagem, né? Nós só não falamos de uma pessoa. Quando eu falo paterno, eu também não falo de uma pessoa. Eu falo de uma imagem coletiva. Então, arquétipo, né, que é essa força, esse princípio, e essa imagem que é coletiva, elas se relacionam. O conflito do filho não é com o pai físico biológico. O conflito do filho é com este papel que ele representa. Então, arquétipo e complexo, eles se relacionam porque eles são imagens coletivas, para além da psique individual, que estão na psique individual, porque eu só posso saber porque ele está em mim, mas não me pertence, tá? São conteúdos coletivos, tá? Tanto que quando, com o passar da vida, quando eu começo a ver que aquele homem, né, que é o meu pai, aquela mulher que é a minha mãe, também é um humano comum, eu vou perdendo a imagem paterna, né? Eu vou perdendo essa imagem da ordem e do contenedor. E esta imagem, se tudo der certo, vai nascendo dentro de mim. E aí eu vou me tornando pai de mim mesmo e mãe de mim mesmo, né? Aquilo que a gente poderia dizer um pai e uma mãe interior. E aquele homem e aquela mulher, eles passam a exercer o papel de homem e mulher, como sempre foram, Uhum. tá? Só que eu gostaria de fazer um acréscimo nessa questão aí, se você me permite. Claro, vamos lá. O arquétipo, ele só pode se humanizar se for na experiência humana, tá? É como se essa força, esse princípio, ele se encarnasse na experiência humana, tá? A gente também vê isso no mito cristão. Quando no mito cristão diz que o verbo se fez carne, tá?
Então, é esse arquétipo encarnado que dá esse pai terreno. E aqui eu não estou falando somente de um pai homem, eu estou falando de uma função que dá a esta pessoa a condição de exercer uma paternidade. É entre esses conflitos e essas tensões que a psique vai se dissociando, ela vai se separando. Ela precisa do conflito para se separar. Ela necessita do complexo, né? O complexo, ele é necessário, ele não é uma estrutura que não é necessária, ele é extremamente necessário. Uma psique sem complexo é uma psique sem centros emocionais, né? Então, é extremamente normal ter complexo. É extremamente normal separar, ter conflitos, dissociar, né? A grande questão aí são os complexos que se tornam patológicos. E por que que eles se tornam patológicos? Pela intensidade trágica com que a alma cinge, né? Aquela mente, aquela criança, aquela psique tem condição daquela separação proposta? Aquele ego é capaz de suportar aquela tensão naquele momento? Se ele for capaz, esse complexo volta para o inconsciente. Só que se aquela psique foi incapaz, ela trinca inteira, né? Isso pode virar uma psicose, como você falou no início, isso pode virar uma esquizofrenia. Então, ter complexo é normal. Complexo paterno, complexo materno, qualquer nome que se queira dar. Essa psique precisa separar, ela precisa dissociar. Só que vamos manter a intenção sempre na intensidade, né? É a intensidade que torna isso patológico. Uhum. Perfeito. Alex, você explicou aí que o complexo paterno, né, é uma estrutura psicológica que é formada a partir aí dessas experiências relacionadas ao pai, nesse caso, né? E o complexo paterno vai influenciar no desenvolvimento da personalidade, nos relacionamentos e também no desenvolvimento psicológico aí pessoal de forma positiva e de forma negativa. Uhum. Essa influência positiva ou negativa também é diferente aí entre filhos homens e também entre filhas mulheres, né? Então, Alex, eu gostaria que você explicasse para nós aqui o que é primeiramente, né, o que é o complexo paterno positivo e como que ele se manifesta aí nos filhos homens e também nas filhas mulheres, o complexo paterno positivo. Na obra do Jung, Lex, ele não faz essa distinção, tá? Ou pelo menos eu, tá? Enquanto estudioso há algum tempo, eu não localizei essa distinção de um complexo positivo ou negativo, tá? Só que nós podemos entender, como tudo na obra dele, que tudo tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, como uma boa mãe ou uma mãe terrível, né? Como um fascinante e um tremendo, né? O que o Jung fala, ele registra os experimentos de uma psicologia do complexo, de um núcleo que se dissociou e que, por ter autonomia, invade a consciência e rouba a autonomia do ego. Ele fala disso, tá? Mas quando nós falamos nessas gradações entre positivo e negativo, né? Nós falamos também de núcleos emocionais que estão a serviço de alguma coisa. E a serviço de alguma coisa em relação à vida daquela pessoa, tá? Esses aspectos, quando eu uso positivo e negativo, é como se eu ouvisse que são aspectos que podem ser construtivos e aspectos que podem ser destrutivos. Construtivos e destrutivos em relação ao quê? Né? Construtivos em relação à adaptação ao mundo, a essa chegada do humano ao mundo, né? E destrutivo, e também na construção da personalidade, porque chegar ao mundo também faz parte da construção da personalidade, e também ele pode ser destrutivo à medida que ele impossibilita que esse humano chegue e se adapte ao mundo e construa a sua própria personalidade, tá? É bom fazer essa consideração porque eu sempre preciso ter em mente, isso é construtivo ou destrutivo para a minha vida? Isso é criativo ou não é criativo, tá? Para que a gente não viva somente algo numa classificação muito racional, colocado numa caixinha. Positivo é bom, negativo não é bom, tá? Feita essa consideração, o complexo paterno positivo,
ele parece que é aquele que tem uma carga, né? Ele carrega aspectos construtivos da imagem paterna, tá? No homem, ele se manifesta como uma antecipação da masculinidade, tá? É como se ele tivesse um impulso para conquistar as coisas, como se aquele desejo do herói por conquistar o mundo fosse muito intenso, como se ele tivesse um anseio pela adaptação ao mundo externo. Ele quer conquistar o tempo inteiro, mas isso também tem um risco, né? Isso conflita com o desejo dele de não sair do ventre materno, né? Isso também é um conflito. Embora eu queira conquistar, eu também quero ficar, tá? Isso aí gera as neuroses. Mas parece que ele tem uma capacidade, assim, implícita das questões práticas da vida, né? A vida está extrovertida. Ele é um cara competitivo, ele gosta de desempenho, mas também ele quer ser muito reconhecido, tá? Só que este feminino, essa vida interior, ela fica embotada, se assim a gente pode dizer, tá? Ela fica, de certa forma, não adormecida, mas ela vai dando seus sinais no decorrer da vida, tá? Nas mulheres também acontece uma coisa semelhante, só que existe uma diferença na psicologia analítica, que é a psicologia feminina e a psicologia masculina, tá? Nós não vamos entrar aqui no detalhe de como se trata a psicologia feminina, porque a gente teria que entrar nas questões de ânimo, e a gente não vai ter tempo para isso, tá? Mas, a grosso modo, essas mulheres com complexo paterno positivo, elas também se adaptam às convenções sociais. Elas se encaixam, elas se engendram, elas se permeiam nas convenções sociais. Elas vão criando um certo tipo de independência. Elas se viram muito bem nesse meio. Elas também são bem inovadoras, assim, para criar, né? Elas também demonstram uma certa segurança por fazer, né? E como se ela tivesse uma estrutura egóica muito estruturada, tá? Então, é como se fosse um senso de adaptação para o mundo, tá? Só que enquanto este polo ele é positivo, ele também tem um polo que demanda as questões negativas, tá? Mas, a grosso modo, parece que uma adaptação positiva à conquista do mundo, às relações com o mundo e a questão da própria personalidade, Muito bem. Então, tá? Aqui, Lex, é importante que nós deixemos claro que estamos falando de conceitos, mas é uma experiência viva, tá? Esse complexo, essa é uma experiência viva, tá? Então, assim, são dinâmicas que é como se fosse uma teia de aranha, tá? O que nós estamos fazendo aqui é tirando um retrato, como diz os mais antigos, da teia de aranha, tá? Mas em algum momento a gente vai precisar se esgueirar por essa teia de aranha se a gente quiser conhecer os nossos próprios complexos. muito bem. Alex, então agora conta para nós o que é o complexo paterno negativo e também como que ele se manifesta nos filhos homens e nas filhas mulheres. O complexo paterno negativo, ele parece apresentar também aqueles aspectos que são destrutivos quanto à imagem paterna, tá? Ele vai depreciando a independência frente à imagem do pai. É como se ele fosse um intimidador, um coercitivo, sabe? Algo rígido. É aquele que diz, é como se fosse aquela voz que diz assim: você não vai conseguir. Isso não é para você, tá? Por quê? Porque essa psique, esse ego não pode concorrer com a força da imagem do pai. Ele é bem superior a ela. Então ele vai intimidando e ele vai ficando sempre menor, tá? Então ele vai limitando a capacidade de adaptação, tá? No homem é como se ele fosse tendo uma sensação de fracasso, tá? Ele sempre vai fracassando. Mas por que que ele fracassa? Porque esse pai é sempre melhor. Com ele não dá para concorrer, tá? Com ele não dá para competir. Esse pai ele vai se tornando um rival, né?
Eu já não vou competir com o mundo, é com este pai que eu vou competir. É para ele que eu tenho que provar. Se eu tiver que provar alguma coisa, é para ele, tá? Nas filhas também vai acontecendo algo que é semelhante, mas elas vão dependendo de uma aprovação excessiva desse princípio, tá? Elas precisam ser aprovadas por esse pai, ser reconhecida. Lembrando, Lex, que a gente está falando de um princípio psicológico, tá? Não é só de um pai físico biológico, tá? Elas precisam ser reconhecidas, elas precisam de aprovação, tá? Ela, se o pai, se essa figura, se essa imagem primeira da relação não valorizou ela, se ela foi desvalorizada, ela vai ter uma tendência a aceitar a desvalorização do mundo, tá? Ela vai ter uma tendência a aceitar a desvalorização de outras pessoas. Ela vai ter uma tendência a desvalorizar a si mesma, tá? Então é como se fosse algo que fosse contra, que não fosse construtivo, tá? Como se fosse algo que regredisse, não que construísse a personalidade. Só que eu sempre gosto de dizer que, e nós precisamos ter um certo discernimento, a serviço de que esse complexo negativo está na minha vida. O que ele quer de mim? Eu não arranco ele simplesmente. Ele quer alguma coisa de mim, tá? Então, a grosso modo, seria essa a descrição que a gente poderia dar nessa noite aqui desses complexos. Tenho certeza que essas palavras aí, Alex, está mexendo com o interno aí de muitas pessoas, né? Como a gente estava conversando, como esse tema mexeu em nós durante esses dias, tenho certeza que essas palavras que você tem trazido aí estão E como aparece nos sonhos, né, Lex? Muitas vezes não, é muito comum. O complexo, ele se personaliza no sonho, né? É aquele juiz que te condena, é aquela imagem que te persegue, é aquela sombra que te rodeia, né? Como que nos sonhos, é muito importante a gente dizer isso, como que esse inconsciente está comunicando esse complexo para mim? Porque ele é inconsciente. Só que ele se mostra lá no sonho, né? Se ele se mostra no sonho, eu tenho essa capacidade, eu trabalho os meus próprios sonhos, talvez eu possa ser menos surpreendido por ele na vida desperta. Talvez ele antecipe para mim aquilo que desperta eu não dou conta, né? Então, compensa a gente, né, as pessoas que fazem os seus trabalhos terapêuticos, ter uma atenção sobre isso, né? O que esses personagens estão personificando dos meus complexos nos sonhos, tá? Que maneira incrível de comemorar aí o mês dos pais, pensando sobre esse assunto, né, Alex? E quando abrir o bar da casa, a gente vai trocar as experiências aí sobre sonhos e outras percepções, que também o pessoal que está participando ao vivo aqui já está sentindo aí, também podendo assimilar. Alex, falando de complexo paterno, aí a gente também lembra de um outro complexo que é muito falado dentro da psicologia analítica, dentro da psicanálise também, que é o complexo de Édipo, né? E é importante destacar que o complexo de Édipo, ele é uma etapa comum do desenvolvimento infantil, né? Então, Alex, conta para nós o que é esse complexo de Édipo e como ele influencia no desenvolvimento da nossa personalidade. Ah, esse complexo vem dando o que falar há mais de 120 anos, né, Lex? Já deu muito o que falar, porque o Freud, quando ele teve contato com essa peça, né, com essa tragédia do Sófocles, essa tragédia grega, ela explicava, né, naquele palco, um conceito psicológico que se dava na experiência pessoal do Freud, né? Um menino que, por ciúmes da mãe, desejava a morte do pai, né? Isso é um conceito psicológico. Só que como a mente, né, não tem linguagem simbólica, né, a mente comum não tem uma linguagem simbólica desenvolvida, isso foi literalizado. E literalizado, o mito se torna uma verdade horrível,
É horrível pensar que o filho tem um desejo sexual pela mãe. É contra criativo, né? Contra a criação, tá? Então, tem essa questão. Só que o complexo de Édipo, ele é a base da psicopatologia freudiana, né? Ele foi criado para tentar explicar o que acontecia nessa triangulação entre mãe e filho e pai, né? Então, o pai, ele foi inserido por Freud nesta relação. É o pai que separa a mãe, o filho da mãe, é uma relação simbiótica, eles estão grudados, eles estão colados. Então, essa função paterna é aquela que vai lá e interdita a relação, né? O Freud usou esse conceito da castração, né? Ele vai interditar isso. Se não me engano, acho que tem um dos seminários do Lacan que ele fala que a mãe é como se fosse um jacaré com a boca aberta, pronta a engolir o filho. E o pai é aquele que chega com bastão e coloca na boca do jacaré e não deixa que ele feche a boca, tá? Então ele interdita, né? Essa função paterna, ela não é uma função de um homem especificamente. Existem muitas mães que paternam e existem muitos pais que maternam também, mas ela é extremamente necessária, né? Então, o complexo de Édipo, falando de uma maneira muito, muito superficial e não para profissionais da psicologia, é aquele que insere um outro na relação, né? Que interdita e faz o caminho dele entre o paraíso simbiótico e o mundo. Ele traz o filho para o mundo e para as relações. O Jung faz uma crítica ao complexo de Édipo porque ele diz que ele não é universal. Isso não se dá com todas as crianças da mesma forma, tá? Ele também criticou a castração, porque ele usou um conceito que é o sacrifício, mas é um conceito também muito difícil, acho que está no volume 5, o conceito de castração, tá? E fez uma crítica também a esse desejo sexual, tá? Que é uma outra história. Mas é essa inserção do pai na relação, tá? Que separa essa relação simbiótica da mãe com o filho, extremamente necessária para o desenvolvimento da identidade. Perfeito. Alex, além do complexo de Édipo, nós temos o complexo de Electra, que aí é uma contrapartida do complexo de Édipo, né? Mas que vai descrever a fase do desenvolvimento psicossexual da menina. Alex, então conta para nós aí um pouquinho mais desse conceito psicológico do complexo de Electra que foi proposto aí pelo Freud. O complexo de Electra, na verdade, ele é um conceito junguiano, né? Ele foi proposto pelo Jung. Para o Freud, a denominação complexo de Édipo servia tanto para meninos quanto para meninas. Jung falou desse conceito de Eletra, tá? Também baseado na mitologia, né? Eletra, ela tem um desejo de vingança contra a mãe, porque a mãe tinha uma amante e este amante da mãe mata o pai, retira o pai da vida dela. E a dor pela ausência do pai causa nela um desejo de vingança e de morte pela mãe, tá? Então, esse complexo também é a inserção, né, de um pai na psicologia feminina, né? A estrutura é muito semelhante à estrutura do complexo de Édipo, porém ele ganhou esse nome que foi dado pelo Jung, mas tem algumas particularidades, tá? Então, isso aí entra mais na parte clínica, mas tem algumas particularidades, mas a estrutura é a mesma. Muito bem, agora a gente vai para a parte 2 aí do nosso podcast, onde a gente vai explorar dois outros conceitos, o Dom Juanismo e o complexo do Puer Aeternus, que é o famoso Peter Pan. Alex, o Jung falou sobre o Dom Juanismo em relação ao complexo paterno, né? Você pode explicar então para nós o que significa esse Dom Juanismo e como ele impacta aí também o processo de amadurecimento? O Dom Juanismo, ele foi romantizado na literatura, né? Nós temos as literaturas dos Dom Juans, o romantismo. Isso foi trazido para o cinema, né?
E ele está muito ligado, né? Você falou de um complexo paterno, tem uma relação, tá? Mas ele é ligado, ele é proveniente de um complexo materno, tá? Ele não é proveniente de um complexo paterno. É o complexo materno que provoca isso chamado de um dom juanismo, tá? O que seria esse dom juanismo? É um estado de fascinação que a psique, né, que esse homem tem, né, essa psique tem pela mãe. É como se fosse um ideal de um grande amor. Sabe aquele amor perfeito? Só que esse amor perfeito ele não encontra em lugar nenhum. Porque esse amor perfeito, ele é perfeito. E humanamente, nós não encontramos um amor perfeito nas relações humanas, né? Só que ele vive com aquela sensação, um dia eu vou encontrar o amor perfeito, tá? Então ele idealiza essa figura materna, tá? E quando a gente fala figura materna, não é só a figura materna da figura biológica, é uma figura de amor, tá? Por conta disso, ele não se implica na vida, tá? O que é não se implicar na vida? Ele pode até ter relações sexuais, muitas, e ele tem, com muitas pessoas, com muitas mulheres, ou que sejam com muitos homens. Só que psicologicamente ele permanece inocente, ele não é tocado. Ele é tocado no instinto e no corpo, mas ele não é tocado psicologicamente. Ele não se implica na relação. Por quê? Todas as vezes que aquela imagem de um amor perfeito é desconstruída, ele abandona, tá? O sentimento deles e as ações são separadas, tá? É dissociado. Sentimento e ação não se encontram, tá? Esse Dom Juan também, ele não assume compromisso, tá? Ele não assume compromisso com a vida. Ele não entra nas leis da vida. E o que acontece com toda essa negligência? Elas começam a intensificar aquilo que a gente pode chamar de patológico. O que é patológico? Aquilo que é unilateralizado, aquilo que não encontra um equilíbrio, aquilo que se dissocia, né? Se fixa a intensidade em algum lugar, tá? E aí aqui a gente pode pensar o que a função paterna poderia ter em algum momento, ou a função paterna já nessa psique adulta poderia fazer, né? É essa função paterna que traz essa pessoa para a vida. É essa função paterna que tira, de certa forma, essa psique dessas teias do complexo materno e traz ele para se implicar com a vida, né? Se implicar com amor ou com uma relação com uma mulher real. Então, parece que a função paterna ela teria uma, como que eu posso dizer, uma grande importância nesse sentido, de libertar essa psique, né, esse complexo de Dom Juan das teias do complexo materno de uma fantasia arquetípica de um amor perfeito. Porque esse perfeito, ele só se torna perfeito porque ele é uma fantasia arquetípica. Muito bem. Profundo, hein? Vamos mais ainda, um pouquinho além. Alex, o complexo do Puer a Eternos, aí também conhecido como Peter Pan, é também um conceito psicológico aí descrito pela psicologia analítica, e esse termo Puer a Eternos é uma expressão do latim aí que significa o eterno menino ou ainda a eterna criança. Alex, então gostaria que você explicasse para nós um pouquinho mais sobre esse conceito do Puer a Eternos. Lex, o Por Eternos, ele é um arquétipo, né? Como um arquétipo, ele é paradoxal, ele é suprapessoal, ele é não encarnado, ele é inocente, né? Ele é amoral, como se fosse uma criança eterna. Ele é amoral, tá?
Essa criança eterna é como se ela vivesse naquele paraíso da infância onde ela não foi separada, uma juventude eterna, tá? Na mitologia isso ficou conhecido ali nos mitos de Dionísio e Eros, tá? E na psicologia esses mitos foram usados para falar das dimensões mais acentuadas do complexo materno, tá? Onde aquela psique, aquele garoto, aquela garota não conseguiu se libertar da dimensão das teias do complexo materno. Ele ficou preso em um paraíso. E por que um paraíso? Por conta da inocência. É inconsciente, não se tem conflito, né, no paraíso, tá? Então ele ficou aprisionado nesse paraíso da infância, tá? É aquele tipo comportamento adolescente para a vida toda, sabe? E esse comportamento adolescente, para uma pessoa que tem esse arquétipo constelado na vida, ele pode durar a vida inteira. Você tem 90 anos e você tem um comportamento de um adolescente de 15, tá? Não é erro no arquétipo, não existe erro na natureza, mas de uma psique que não se adaptou e não conseguiu um nível de desenvolvimento para encarnar, né, ou se desenvolver nisso, tá? Então entra aqui aquilo que a gente falou um pouquinho antes. As relações são paradisíacas e elas precisam, em alguma forma, ser interditadas, tá? A gente conhece o mito, né? Na verdade, o Peter Pan, lá na literatura, ele surgiu em 1911, mas ele ganhou o cinema, é o que a gente conhece, é aquele garotinho que voa, que vive na Terra do Nunca. E o mais interessante é que ele se juntou com uma fada chamada Sininho. Olha que interessante, uma fada que faz tudo o que ele quer, que não deixa faltar nada e que tem uma varinha mágica que dá tudo o que ele precisa. Bem interessante, né? Parece que tem uma relação ali, né? Com, não sei, me soa uma mãe ali. E o que que acontece nessa terra do nunca? A gente não cresce, a gente não morre, não fica doente, não envelhece. Só que essas crianças, elas ficam órfãs e abandonadas. Na terra do nunca não existe pai, né? Elas ficam órfãos. Então, o Puera Eternos, ele é constelado nessas mentes neuróticas, né? Se a gente puder dizer, dá problema é nessa mente neurótica. Mas ele tem um jeito de funcionar, tá? É interessante saber como o Puera Eternos funciona. Sem dúvida. Então, dizem que o Puera Eternos, ele tem um certo tipo de espiritualidade, tá? Ele é uma pessoa espirituosa. Dizem também que ele é bem agradável para conversar. A conversa dele é bem estimulante e os assuntos dele são bem interessantes. E ele é um ouvinte espetacular, tá? Ele também não gosta de assuntos convencionais, tá? Se você for falar de assuntos do dia a dia, ele não vai gostar de falar com você. E as conversas são bem profundas, tá? Só que ele também é ingênuo e idealista, né? E ele fica preso num reino de representações arquetípicas, lá das fantasias. E ele nunca confronta essa fantasia com a realidade. Ele vive a vida instintiva, mas ele sempre vai bloquear a vida psicológica. A realização psicológica não acontece. Ele tem dificuldade para se adaptar. Por quê? Porque ele é uma pessoa social. Só que ele é uma pessoa especial. E se ele é especial, é você que tem que se adaptar a ele. É você que tem que vir para o mundo paradisíaco. Ele não vai até o seu, tá? Só que diz também que ele tem um complexo de inferioridade, que ele disfarça com sentimento superior. Não é que ele não conseguiu, é que ele não quis, tá? E ele também, nenhum trabalho parece que corresponde à capacidade dele, tá? Tudo que ele puder realizar no mundo é sempre menor do que o que ele realizaria se ele tivesse sentado pensando nas fantasias dele e naquilo que ele poderia fazer, tá? E ele também não gosta de treinos que precisam de muita paciência, e ele é também uma pessoa impaciente, tá? Então parece que esse típico de um comportamento adolescente, né?
Só que também, como é um arquétipo, ele representa essas questões, né? Um adolescente também pode ser alheio à vida, que ele é apático, que nada importa, pode ser sonolento, indisciplinado, ficar à toa, tá? Então é uma mente que ainda não encarnou no mundo. Ele ainda não se relacionou com o mundo. Ele está preso em algum lugar. E esse lugar que ele está preso é um lugar psicológico, tá? É um lugar psíquico. As, Muito as perguntas são curtas, tá, Alex? Mas as respostas são bem longas. sim, mas aí a gente vai dando sequência nisso daí. Alex, além do filme Peter Pan, existem outras mitologias, produções aí literárias, cinematográficas que poderiam evidenciar esse arquétipo do Peter Pan? Alex, a Marie-Louise Monfrance, ela trabalhou a análise psicológica do Pequeno Príncipe, né? Que é do Antoine Saint-Exupéry. Eu não sei se é assim que fala, né? Do escritor francês do Pequeno Príncipe, tá? Que é um escrito de 1943, e ela avalia ali o que esse garotinho que sai do pequeno planeta deixa uma rosa que o incomoda muito e desce à Terra e desce direto ao deserto e encontra um aviador, tá? Então ela vai fazendo a análise psicológica deste menino que não encarnou na Terra. E ele volta à Terra com esse intuito, ele tenta, né? Ele tem um contato ali com uma raposa, ele vai tentando encarnar, mas ele não encarna. No final da história, ele morre, né? A serpente pica ele e ele volta para o planeta, tá? Coincidentemente ou não, o autor ele morre logo depois de terminar o escrito, tá? E ali ela faz uma análise psicológica onde ela chega à conclusão de que esta morte psicológica estava dada na história do Pequeno Príncipe e coincidiu ou não com a morte física biológica do autor, tá? Então, pode ser visto ali também no Pequeno Príncipe, tá? Excelente. Alex, o que prende o Peter Pan no paraíso da infância e o que pode libertá-lo? Falando de uma maneira mais prática, Alex, o que vai prender ele é a relação simbiótica e aquela relação que ela não foi interditada, tá? As mães que tentam manter os filhos no ninho, tá? Não permite que eles escapem, não permite que ele tenha uma relação e uma experiência com o mundo, tá? Ele sempre vai cair, ele sempre vai se machucar, sempre vão machucar ele precisa ser protegido de tudo, tá? Pais que criticam qualquer manifestação de independência emocional dos filhos, tá? Pais que orquestram a vida dos filhos como se eles estivessem numa banda e fosse propriedade dele. Onde ele vai trabalhar, que instrumento ele vai trocar, com quem ele vai casar, qual profissão ele vai ter, tá? Os cuidados exagerados da mãe, tá? Que vai privando os filhos do contato com a vida e das suas próprias experiências, tá? Essas relações elas vão ficando muito conturbadas por conta do apego e do ciúme. Existe um ciúme exagerado que começa a prejudicar a vida amorosa dessas crianças, dessas personalidades, tá? Mas parece que o grande medo e que prende esse puera aeternus, essa criança divina nesse medo, é o medo da morte, tá? Essa morte não precisa ser só física. O que que acontece quando eu me implico na vida e entro nas leis da vida? Eu entro nas leis da finitude. Eu entro nas leis do tempo. E a morte é a única coisa que o Puera Eternos tem horror. Ele tem horror de morrer, tá? Então, entrar na realidade, entrar nas relações com o mundo é um sofrimento atroz, porque, em última instância, a morte está presente, né? É isso. Uau! Muitos pensamentos aí, tenho certeza. Quero ver quando abrir o bar da casa que as perguntas vão pipocar. Eu tenho mais uma aqui, Alex, para a gente ir Eu fechando. não sei se você me perguntou se existe uma possibilidade de se libertar e de cura. Eu perguntei aqui, né, o que prende o Peter Pan no paraíso da infância e o que pode libertar Tá. desse paraíso.
essa parte deste curar, né? O que seria a cura, né? O Jung, ele fala em uma das obras, se cura significa alguma coisa, cura significa talvez transformação, tá? Então, essa estrutura, ela precisa ser transformada. Em algum momento, ele falou também que uma das possibilidades de cura disso é pelo trabalho, porque é o trabalho que humaniza o homem, né? É o trabalho que implica o homem no mundo. E é esse trabalho que pode tirar ele da neurose, né? Isso também está, muitas vezes, na nossa próprio discurso popular. Você já ouviu a frase, o trabalho dignifica o homem? Tá? Então, quando nós trabalhamos, parece que nós saímos da nossa capacidade da inocência primeira, né? A hora de trabalhar é muito importante. Só que o Poder Eternos, ele tem horror do trabalho, tá? Também não é algo que você possa exigir dessa pessoa, né? Simplesmente por quê? Porque é algo sofrido. Esse ego precisa ser trabalhado, ele precisa ser fortalecido. E só fortalecido que ele vai começando a se inserir nesse mundo do trabalho, tá? Então, isso também é um trabalho de autodesenvolvimento, é um trabalho de autocuidado com o desenvolvimento dessa identidade, né? Não é algo que possa ser forçado a qualquer custo. Perfeito. Vamos aí agora para a terceira parte do nosso podcast, lembrando que essa é a terceira parte do que vai ao ar no YouTube. Tem depois a segunda parte que nós temos o bar da casa, onde a gente abre para perguntas, para, enfim, trazer exemplos e tudo mais. Então, seguimos aí na terceira parte do podcast, onde a gente vai compreender sobre o complexo paterno e como aí também deixar para trás esse paraíso da infância. Alex, o trabalho psicoterapêutico aí com o Puer, ele envolve a conscientização desses padrões, envolve o enfrentamento aí dessas questões emocionais e também a busca aí por essa integração saudável dessa criança interior, que também é importante, ela não precisa, né, morrer essa criança interior, mas ela deve estar aliada aí à maturidade, às responsabilidades da vida adulta. Nesse processo, cortar o cordão umbilical aí com os pais é um aspecto importante desse desenvolvimento da personalidade. E eu gostaria que você falasse para nós como é possível trabalhar essa temática no mundo interno, no mundo externo e então superar esse paraíso da infância. Conta para nós. Você falou ali, né, Alex? Você usou esse trabalhar, né? E essa palavra já, ela é muito feliz, porque literalmente é um trabalho, né? A doutora Marie-Louise von Franz, ela fala que o adulto crescido já, ele precisa lutar para sair do paraíso da infância, né? Isso é uma luta. Quando nós falamos de cortar o cordão umbilical no mundo físico biológico, e quando esse cordão é cortado, eu separo dois corpos, né? Eu tenho um corpo que é um bebê e eu tenho um corpo que é uma mãe, tá? Então isso está separado. Psicologicamente, isso ainda não está separado. Para as leis do mundo externo, sim. Para as leis do mundo interno, ainda não. Aquilo ainda é um só mundo, tá? A grande questão é como fazer esses partos psíquicos, esses partos psicológicos durante a vida, tá? Como saindo dessa relação que é simbiótica e cortando esses cordões umbilicais, tá? Nas dimensões psíquicas, nós ficamos emaranhados com os nossos pais. Pode ser que a gente nunca saia do emaranhamento. Pode ser que eles morram, mas jamais a gente saia do emaranhamento. É ele que ainda fala em mim. As minhas experiências ainda são coordenadas e faladas como se fosse a voz dele falando na minha cabeça, tá? Então, quando a gente fala de um desenvolvimento do mundo externo e do mundo interno, é como se fosse o mesmo mundo, só que são dois mundos com leis distintas, tá? Eu preciso viver os dois mundos. Eu preciso viver o mundo externo com as leis do mundo externo, que são os relacionamentos, que é o tempo, que é o trabalho,
que é a finitude, tudo que o mundo externo me oferece. Mas também eu preciso viver as dimensões do mundo interno, tá? Que é a eternidade, que é as emoções, que são as questões da alma, que são os sonhos. E eu sou esses dois mundos. E esses dois mundos também sou eu, tá? Só que enquanto eu não sei disso, eu sou todo misturado, tá? Então, nesse processo de autodesenvolvimento, eu vou sabendo disso, tá? Eu não vou acreditando, tá? Eu vou sabendo. E é muito importante, né? Você falou como se faz isso, ter uma orientação segura de como fazer essa travessia. Isso é uma travessia, tá? Quem estará comigo nesta travessia? É uma pessoa experimentada, é uma pessoa que já viveu esse processo, que já passou por isso, né? Essa pessoa consegue me ajudar a fazer essa travessia neste momento, tá? Ela consegue me ajudar a viver as questões do mundo interno e do mundo externo, e eu consigo em algum momento reconciliar isso em mim, respeitando a minha história, a minha vida e o meu inconsciente, tá? Então, é de fato um trabalho, tá? Um trabalho que pede a minha presença. Perfeito. Talvez uma questão que fique, Alex, seja o seguinte: como crescer, mas também não perder a espontaneidade da criança, a espontaneidade da infância? Lex, sabe, para responder essa pergunta, foi uma pergunta que eu parei um tempo nela ali, sabe? Porque é uma pergunta que merece muita consideração e ela merece muito respeito, tá? Os mais experimentados, esses autores que a gente estuda, o próprio Jung mesmo, ele nos dá umas advertências quando a gente toca uma alma humana, né? Ele fala do cuidado que a gente tem ao fazer isso. Você não retira ninguém do paraíso da infância, né? Você não tem esse direito de ir lá e arrancar alguém de lá sem saber como é isso, né? Então eles vão falando de alguns cuidados que nós precisamos ter e do máximo cuidado ao fazer isso. Por quê? Quando eu arranco uma pessoa de um lugar que ela não está preparada para sair, né? E aqui a gente está falando do próprio Puera Eternos, a gente está falando de um self interior, a gente está falando de uma criança infantil que não cresceu. Isso é uma violência imensa. É uma violência isso que é causado, tá? Então nós podemos causar estados de desilusões e desamparos imensos. Nós podemos tirar o mistério da vida de uma pessoa. E essas pessoas podem se tornarem incrédulas, elas podem se tornarem cínicas diante da vida. Tem um paciente da Von Franz que ele fala assim: exorcizaram os meus demônios e junto com eles levaram embora todos os meus anjos. Isso é uma cínica desilusão, tá? Nisso também, quando é retirado, quando essa infância vai sendo retirada, vai se perdendo os impulsos românticos da vida, né? Vai se perdendo os ideais, a criatividade, tudo vai ficando muito limitado, né? E o mundo externo vai se tornando tudo, né? Dinheiro, carreira e tal. Então, existe um cuidado para poder fazer isso. Por quê? E respondendo a sua pergunta agora, sim, parece que existe um jeito de crescer sem violar isso, né? E isso é a grande obra, né? Isso é o nosso grande trabalho. Como que eu cresço sem me violar? Como que eu cresço sem me violentar, tá? Isso está nos estudos, né, que esses autores eles nos legaram, né? E parece que essas águas que precisam correr para o oceano de novo, né? E parece que o único caminho que nos deixaram, né, se chama autoconhecimento. Né? Numa Perfeito. linguagem contemporânea não tem outro, tá? Então, se o nome desse leito que corre para o oceano de novo tiver um nome, se chama autoconhecimento, tá? E só para concluir essa resposta aqui, que a gente está chegando no final,
A psicologia infantil, ela nos ensina muito. Uma criança, ela não é arrancada do paraíso da infância. Ela vai brincando. Enquanto ela vai brincando de boneca, ela vai aprendendo a cuidar. Enquanto ela vai brincando de carrinho, a questão é o que que aconteceu quando ela guardou esse carrinho e essa boneca? Onde ficou a fantasia dela, né? O que que aconteceu também com as crianças que foram violentamente tiradas desse lugar? Talvez algumas conseguiram sobreviver. Tem muito sucesso até, mas os danos a gente não sabe, tá? Elas podem até dizer assim: a minha vida é maravilhosa, só que só ela e Deus sabem os sonhos que ela tem, tá? Então, parece dito tudo isso apenas para dizer que essa via é chamada autoconhecimento. Em tempos passados, dizia-se que se chamava salvação da alma. Olha só. Muito bem, a gente vai caminhando aí para a última pergunta do nosso podcast, que trata exatamente desse ponto que o Alex colocou sobre o autoconhecimento, né? Alex, eu pergunto para você qual seria esse fator aí determinante na transformação da condição desse Puer, da condição desse Peter Pan, e como o autoconhecimento pode facilitar esse processo. Lex, eu não sei, tá? Se a gente poderia dizer determinante, porque quando a gente fala da psique, se eu determinar algo, ela perde o mistério, né? E a psique, ela é o grande mistério humano e o grande mistério da humanidade. Então, acredito que nada pode ser, talvez dito assim, determinante, tá? Nós sabemos muito pouco, ou quase nada desses estados paradisíacos. A gente só sabe quando esse estado, quando esse conteúdo força para vir, tá? Ou ele força no sonho, ou ele força no sintoma, ou ele irrompe na consciência. Então, nós sabemos que ele existe por conta disso, tá? Eu penso que para transformar a condição do poder eternos tem um caminho, e esse caminho parece que é descer para a terra, tocar os pés no mundo, se arriscar a tornar-se humano, porque nós ainda não somos, nós somos uma criatura humana, tá? Então, arriscar-se a tornar-se humano, né? Parece que para que essa criança divina ela possa encarnar no mundo e viver as leis do mundo, né? Porque enquanto ela não encarna no mundo, ela não está nas leis do mundo, né? Eu penso que nesse tempo que a gente tem a psicoterapia, né? Claro, existem milhares de formas de autoconhecimento, mas aqui eu não posso falar de outra que eu não conheço, mas a psicoterapia, ela tem essa pretensão, né? Qual que é essa pretensão? De preparar o ego para que ele possa vivenciar hoje aquilo que foi impossível vivenciar no passado. Para que quando esse núcleo emocional vier à tona, quando esse núcleo emocional for tocado novamente, ele possa ser vivenciado, tá? Porque se ele permanecer intocado, é ele que vai dominar a sua vida, tá? Então a psicoterapia, ela vai te ajudando nesse para que esse vaso vá ficando mais resistente, para que esse vaso ele vá te comportando, né? E comportando a sua própria experiência, tá? E você vai começando a assumir os desejos, os seus próprios desejos, assumindo a sua vida, né? E esses pedacinhos de mente separada sendo trazida. Eu acredito que é os índios toltecas que ele fala assim, que a mente é como se fosse o sol. Pela manhã, ela espalha todos os seus raios e ilumina toda a terra. Mas à noite, obrigatoriamente, ele recolhe todos os seus raios para o centro de si mesmo. Isso não acontece com a gente. À noite, nossa mente está um pedaço em cada lugar. E na discussão que você teve, na coisa que você não falou, no trabalho que você não fez, é muito difícil se reunir inteiro na sua própria cama, tá? É muito difícil se reunir inteiro no decorrer de uma vida inteira, tá? Então, talvez essa alegoria nos traga isso, tá? E a psicoterapia pode nos ajudar com isso.
E isso faz parte desse princípio orientador que nós falamos lá no início, né? E a frase, que é aquela que eu joguei lá no início, o que é esta vontade? Que vontade é essa que me faz não ser arrastado pela vida? Parece que ela precisa ser consciente. E parece que esse princípio paterno tem um poder ou tem um envolvimento com isso, né? E é a nossa última pergunta. E para finalizar aqui, né, esta última pergunta, eu queria dizer o seguinte, ó. Talvez depois de todos os processos que nós passarmos, depois de todos os choros, depois de todos os risos, depois de todas as alegrias, depois de todos os términos, depois de todos os desesperos, e a gente chegar mais perto da condição humana que a gente puder, o Puera Aeternus possa ser aquilo que ele sempre foi, o símbolo de um princípio renovador da vida. Porque ele não pode morrer, mas ele pode se tornar dentro de mim aquilo que ele sempre foi, um símbolo renovador da vida de um homem interior, tá? Então, isso é uma experiência viva de uma vida inteira. Perfeito. Tenho certeza que quem acompanhou esse podcast nunca mais vai comemorar o Dia dos Pais da mesma forma, com as mesmas ideias, entender o que o complexo paterno, o arquétipo do pai representa em nós. Tenho certeza que vai mudar aí um pouquinho desse mês de agosto, onde nós falamos sobre o pai, às vezes de uma maneira tão banal, né? Agora a gente pôde se aprofundar e ver como a figura, como o arquétipo, como o complexo paterno influencia a nossa vida, as nossas relações, as nossas escolhas e que às vezes são inconscientes essas ações, né? Até a gente poder iluminar aí com a consciência. Alex, eu agradeço as palavras, agradeço o conhecimento compartilhado que você trouxe aqui, que, enfim, tudo isso que você trouxe, tenho certeza que vai iluminar a mente, a consciência de muitos aí. E eu gostaria que você deixasse as suas palavras finais aí, encorajando as pessoas a esse autoconhecimento, que é esse caminho que a gente propõe aqui dentro da psicologia analítica, como psicólogos. E, enfim, suas palavras finais aí para as pessoas que estão nessa jornada aí do autoconhecimento. Alex, eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que quando nós temos a oportunidade de falar sobre isso, nós estamos implicados, né? Estamos bem presentes, né? Estamos falando de conceito, mas estamos bem presentes, tá? Então, é um momento bem importante falar sobre isso. Acredito que eu não teria condições de falar isso em tempos passados se eu não tivesse pisado nessas terras, se eu não tivesse vivido esse processo e ainda estou vivendo isso na minha própria experiência, né? O Jung sempre falava isso, que ninguém jamais pode te levar aonde nunca foi, tá? Então, me sinto bem à vontade de ter trazido lugares que eu já pisei, tá? Foi muito importante para mim. Queria dizer para as pessoas que estão aqui, né, até essa hora nos ouvindo, e as pessoas que vão assistir também, tá? Que elas não desistam de conhecer a si mesmas, que elas não desistam de se tornar humanas, tá? Que elas não desistam de passar pela vida sem ter vivido. Eu acho que o maior desespero do ser humano é passar pela vida sem viver, tá? E se no final da vida a gente conseguir fazer uma síntese, talvez a gente consiga dizer que a gente passou pela vida vivendo, tá? E passar pela vida vivendo é sentindo dor, sofrendo, chorando, rindo e todas as coisas que essa vida oferece, tá? Passar pela vida vivendo, implicado com a vida, tá? Então eu diria para essas pessoas não desistirem. E se elas quiserem e buscarem esse autoconhecimento, que elas possam ter pessoas ou guias capazes de estar com elas neste processo, tá? Não é pessoas para fazerem por elas, mas é para estar com elas, tá? Porque essa experiência é viva, ela não é um conceito. O que nós falamos hoje foi conceito,
Mas quando esse complexo irromper na sua consciência, ele vai arrancar a sua voz, vai te colocar no chão, vai colocar em choro e ele é vivo. Aí a história, ela toma um rumo diferente, tá? Mas eu queria agradecer demais, eu acho que a gente criou uma atmosfera capaz de ser dito o que foi dito, né? Sem essa atmosfera, a gente não conseguiria ter dito o que foi dito. Ó, agradeço demais mesmo, e eu fico à disposição para outros convites. Muito bem. E lembrando também que um guia nesse processo é fundamental, né? O Alex como psicólogo aí, eu também como psicólogo, nos colocamos também como facilitadores desse processo. E Alex, gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quer conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho. Passa aí, depois também vou deixar os contatos do Alex aqui na descrição do vídeo. Mas passa para nós aí também, Alex. Lex, o contato que eu mais uso hoje é pelo Instagram mesmo, é alex.psi, né? E o e-mail é o mesmo, é alex.psi@gmail.com. Estou à disposição lá, de quem precisar, quem quiser trocar uma ideia, estou à disposição. Maravilha. Compreender aí a atuação do complexo paterno em nós é um grande desafio. E nessa jornada aí do autoconhecimento e do crescimento pessoal, explorar o arquétipo do pai se revela essencial aí para irmos em direção a essa maturidade psicológica. Compreender como que essa figura primordial aí influencia as nossas percepções, os nossos comportamentos, relacionamentos, nos permite aí desvendar as camadas profundas da nossa psique, muitas vezes ocultas aí pelo véu da inconsciência. E nessa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal, nós podemos identificar o complexo paterno e reconhecer como essas experiências com os nossos pais moldaram a nossa visão de mundo e também a nossa percepção. Ao explorar essas imagens dos complexos que nós carregamos dos nossos pais, é possível compreender melhor essa dinâmica interna e também aí se libertar das amarras emocionais que nos prendem à infância. E nessa jornada nós encontramos a sabedoria também do pai interior, que pode também ser um guia para esse nosso processo de aprendizado, nos permitindo aí trilhar um caminho de autocompreensão, de autoaceitação e de autodesenvolvimento. Nesse mês de agosto aí trazemos então essa temática do arquétipo do pai em comemoração ao mês dos pais e já também pedimos para que, se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, siga, dê o seu like, porque ele é muito importante aí para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Também, se você gostou desse tema, envia para as pessoas que você ama e que precisam também saber um pouquinho mais desse assunto. Tenho certeza que essas pessoas também vão gostar muito desse tema. E agora nós encerramos então a participação aqui para quem só acompanha pelo YouTube e vamos abrir o bar da casa aí falando também, trazendo as percepções, trazendo, enfim, a partilha aí que quem participa ao vivo pode fazer aqui conosco. Então, para você que assiste só pelo YouTube, eu me despeço por aqui e até mais!